Fala pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Queria agradecer aos comentários, às visualizações do último vídeo. Eu sei que é pouco, mas para mim significa muito. E eu queria falar com vocês hoje se, por acaso, durante essa manhã, vocês já agradeceram a Deus? Porque eu vou ler o texto de Romanos 5 aqui, uma parte dele, e a gente entende pelo texto, quando Paulo fala aos romanos, que todos pecamos. Através de Adão, que entrou o pecado no mundo, todos somos sujeitos à morte, todos estamos condenados à morte. E o pecado se espalhou por toda a humanidade. Só que a gente vai ver também que através de Jesus, o pecado foi perdoado, o pecado foi redimido. Em Jesus, no capítulo 5 de Romanos, somos justificados por ele. Então, claro que há necessidade de reconhecer a Cristo como Salvador, você ter uma intimidade com ele, você ter altar com ele, como foi falado no último vídeo, mas a humanidade estava caminhando para o inferno, a humanidade estava caminhando para a sua própria condenação, e Cristo interveio e nos justificou nele, tanto que hoje, pela Bíblia, ele é o nosso próprio advogado. Por mais que o inimigo queira nos acusar, queira jogar na nossa cara as nossas falhas, as nossas transgressões, ele é quem nos advoga hoje. Ele é o nosso advogado. Então, hoje em Cristo nós temos justificação, nós temos redenção, nós temos salvação em Cristo. Vou ler com vocês rapidinho o texto que diz, pelo que, versículo 12 de capítulo 5, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente vai ver pela Bíblia que Deus e o pecado eles não se misturam, eles não são próximos de si. Deus ele abomina o pecado e ele não tem amizade, digamos assim, com o pecado. Então quando nós pecamos, Deus se afasta de nós. O Espírito Santo se afasta de nós, porque Deus, o Espírito Santo e Jesus eles são santos. Então eles não se atêm com o pecado. Nós, quando pecamos, nós nos afastamos deles. Então, por Cristo, nós temos proximidade com Deus. Em Cristo, quando Jesus morreu na cruz, o véu que nos separava de Deus, ele foi rasgado ao meio. Ele desceu de cima a baixo. Então, não há mais esse véu que nos separa. Se a gente vê no Antigo Testamento, as pessoas necessitavam de um sacerdote para falar com Deus, para levar suas causas a Deus. E hoje nós temos acesso direto a Deus. Isso tudo através de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, através de Jesus, nós temos acesso a Deus. Eu queria saber se você já agradeceu a Deus por isso hoje. Você entende quão grande é isso, você ter acesso a Deus sem você precisar que ninguém interceda por você? Hoje, nós mesmos nós não sabemos orar, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Você percebe que você tem Deus que intercede por você? Então, eu queria saber se você já agradeceu por isso hoje e o quão nós não somos dignos, mas o quão favorecidos nós somos por isso, por Cristo ter feito tudo isso por nós. Eu falei em um vídeo anteriormente sobre o verdadeiro peso da cruz em tudo que Cristo carregou por nós. E se a gente for se aprofundar nos versículos da crucificação, a gente vai entender que foi muito pior do que está escrito ali. Foi muito pior do que Cristo sofreu por nós. Então a crucificação é algo muito pesado, muito triste de se ver, de se assistir. Tanto que hoje há filmes que tentam demonstrar um pouco do que Cristo sofreu, mas se a gente for ver, a realidade é muito pior do que aquilo. Então vamos ser gratos à salvação. Se você ainda não reconheceu a Cristo como Salvador, reconheça hoje. Você tem a oportunidade hoje. Como diz aquele ditado, né? Enquanto há vida, há esperança. Então aproveite, hoje você tem a oportunidade. Deixa aqui nos comentários se algo nesse vídeo te tocou. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e nos acompanhe por aqui. Deus abençoe e medite nessa palavra. Que essa palavra venha a ser refletida no seu dia. Pense nela. Leia o capítulo 5, que é muito interessante de Romanos. E que Deus abençoe. Até mais.